com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, a proteção do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos os telespectadores e telespectadores. A TV também, conhecida como TV São José. Então, estamos aqui diretamente no estúdio da TV Premier para levar a todas e todos a mensagem de fé, de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller. De início, eu convidaria a todas as pessoas para hoje, amanhã e depois sempre procurarmos rezar pela paz. Vocês vejam, telespectadores e telespectadores, quanta importância Cristo Jesus deu para a paz. No dia da sua ressurreição, quando à noitezinha, no entardecer de um dia, lá no cenáculo em Jerusalém, Cristo Jesus apareceu para os apóstolos, ali reunidos com a sua mãe, e devia ter muitas pessoas ali participando da Santa Missa, aquilo que Cristo Jesus fez na grande quinta-feira santa, quando celebrou a única e a primeira Santa Missa. E os apóstolos, então, desde ali, veja bem, Cristo celebrou a Santa Missa na quinta-feira e logo ali, quando ele teve um jantar com os apóstolos, e logo em seguida ele foi para o Monte das Oliveiras, onde ele foi preso, e os apóstolos todos se retiraram, se mandaram. Claro que todos gostamos de sempre preservar a nossa vida, queremos viver até o São Pedro, que disse, mesmo que todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. E o que é que Cristo disse? Antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. O único que ficou ali foi o discípulo, o apóstolo mais jovem, na pessoa de São João. São João Evangelista. Não é o mesmo que São João Batista, que é primo de Jesus Cristo. Mas São João Evangelista, ele ficou fiel a Cristo Jesus no meio ali das pessoas que prenderam a Jesus, ele acompanhou Cristo Jesus. E nos diz a palavra de Deus, São Pedro acompanhou Cristo Jesus de longe, por assim dizer, fugiu. E lá, quando Jesus Cristo estava sendo condenado, foi lá que ele negou por 3 vezes. Não, eu não conheço, porque uma doméstica lá, uma cozinheira, disse, você também é galileu, você estava com Jesus. Eu não conheço esse homem. Pronto, e depois mais 2 negações. E, então, rezar pela paz. Cristo Jesus chegou ali, quando eles estavam reunidos, com as portas, janelas, tudo fechado. Por quê? Com medo dos judeus que pudessem vir matá-los também, como aconteceu com Cristo Jesus, como matavam facilmente um seguidor de Cristo Jesus, como aconteceu pelos séculos e séculos, os mártires da igreja. E, então,
Cristo Jesus, o que disse? A paz esteja convosco. Aí Jesus mostrou as chagas das mãos, dos pés, o peito aberto pela lança do soldado Longino, que hoje é um grande santo, tem pessoas devotas de São Longino, e alguns chamam de Longuinho, e já receberam graças especiais. E depois de ter mostrado as mãos, os pés, as chagas, novamente Cristo Jesus, o que disse? A paz esteja convosco. Quantas pessoas que vivem angustiadas, que vivem tristes, que vivem tensas, que têm o rosto tenso. Por quê? Porque não tem aquela paz interior. A paz interior que Deus nos dá, a graça, que nos faz sempre viver animados, dispostos, otimistas, rezando, louvando e agradecendo a Deus. Então, rezarmos para que tenhamos a paz interior, a paz para nós mesmos. Quantas pessoas, Padre, eu não consigo pegar no sono. Padre Pedro, olha, me dê uma bênção, tal. Mas vem cá, você diz que está angustiada e não consegue dormir. Você reza? Às vezes, tal. Mas vem cá, se você não reza, como é que você está em paz com Deus? Está na Bíblia Sagrada, a todos aqueles que louvarem a Deus, que rezarem, eu lhes darei a graça de viver em paz consigo mesmas. Então, ali a pessoa está em paz, caso contrário, fica rolando na cama para lá e para cá, angustiadas e tristes, e também a paz para viver em paz com a família. Quantas pessoas que são rudes, que são brutas, que não sabem dialogar com a pessoa, às vezes é o marido que machuca a esposa, outra vez é a esposa que machuca o esposo. Quantas vezes filhos que são desobedientes aos pais, que não obedecem, que entram pelas drogas. Falta paz dentro de si. E a paz com a família, a paz na comunidade, a paz na repartição, a paz como torcedor também no futebol, ter a paz, saber torcer, mas respeitar a todas as pessoas. São pessoas angustiadas e especialmente rezarmos pela paz no mundo. O que é que Putin falou na sexta-feira ou quinta-feira passada? E eu tenho lido num jornal ND, e ele simplesmente, olha, a guerra, poderá vir, a guerra e tal. Olha o que está acontecendo em Israel, Irã. É gozado que ele não falou. Olha o que está falando na Rússia e na Ucrânia. Na África são uns 8 ou 10 países pequenos lá, um se degladiando, um guerreando com o outro, e as famílias todas, as crianças angustiadas. E quantas crianças morrendo, por exemplo. Aliás, eu li na semana passada que no ano, todo ano 2024, no mundo foram mutiladas, foram feridas e mortas, vejam bem, eu me assustei, mas está lá escrito no jornal, 11.900.000 e poucas mil crianças e adolescentes no mundo inteiro durante o ano 24.
É muita gente, é muita criança inocente, morrendo por causa de guerras, por causa de tanta maldade. Então, rezar pela paz no mundo também, para que não aconteça aquilo que já aconteceu 2 vezes no mundo, hein? A guerra, 1914 até 1917, e Nossa Senhora, quando apareceu para Lúcia, Francisco e Jacinta, entre muitas coisas, ela ajudou a rezar o terço com as crianças, e o que é que ela disse? Se a humanidade rezar, louvar a Deus, rezar o terço, a guerra irá terminar. E para surpresa dos estadistas, dados chefes de diversas nações, especialmente aqueles que estavam em conflito, o que é que houve? Veio a paz. Cristo disse, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo dá, porque o mundo promete reuniões e vai vir a paz e não sei o quê. E a paz verdadeira não vem. Então, rezemos também pela paz do mundo. Eu gostaria agora de falar e explicar um pouco sobre o Jubileu 2025. De vez em quando, de 25 ou de 50 anos, existem os jubileus assim chamados ordinários, mas existem também existem os jubileus extraordinários. Agora nós estamos num jubileu ordinário do ano 2025, jubileu dos peregrinos da esperança. Quem são esses peregrinos da esperança? Todos nós, seres humanos, somos peregrinos, fazendo a nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. A nossa pátria não é aqui. O máximo que as pessoas vivem aqui, algumas pessoas chegam, muito raramente, 110, 109, uma outra pessoa lá, 120 e poucos anos, mas chegando aos seus 90, 95, 100 anos, as pessoas já vão para a eternidade. Eu sempre agradeço a Deus, Deus, estou nas minhas mãos, Tu és o dono da minha vida. Dia 16 de janeiro, se Deus permitir, eu estarei completando 91 anos. Mas diariamente agradeço a Deus a vida e coloco a minha vida nas mãos de Deus. Mas quantas pessoas que sabemos morrem crianças, morrem adolescentes, morrem jovens, morrem casais e tal, idosos, 60 anos, estão já aí com dificuldade de andar, com 80 anos, mais dificuldade ainda. Eu agradeço a Deus. Então, o que é um jubileu? A bula quer dizer o documento de convocação do Jubileu Peregrinos da Esperança, que o Papa Francisco, de feliz memória, como este Papa também, que nos pede a cada passo, aliás, ontem, se não me engano, foi ontem, li no jornal, que ele dizendo que os dirigentes das nações não devem somente tratar em reuniões, em diplomacia da paz, mas que realmente procurem entrar na raiz da paz, procurar realizar e acabar com as guerras. Quantas crianças lá em Gaza
que já foram mortas. E também agora no Irã, Israel, infelizmente. Então, agora, exatamente, lembramos-nos sempre, então, somos peregrinos da esperança. Então, a bula de convocação lembra que a vida de Cristo se manifesta na nossa vida de fé, que começa no batismo e se desenvolve na docilidade à graça de Deus. Não basta somente ter recebido lá a graça santificante no batismo, mas é necessário que a pessoa vá se desenvolvendo, crescendo mais na docilidade à graça de Deus. E ela é animada pela esperança, sempre tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos iluminando, vai fortalecendo a nossa vontade para seguirmos a Cristo Jesus, para sermos sempre melhores, sempre mais santos. Aliás, se você abrir o livro do Apocalipse, está bem claro, onde diz: quem é santo, procure santificar-se cada vez mais. Então, quanto mais nós lutarmos para sermos santos, melhor. Aliás, eu tenho dito muitas vezes, ainda nessa semana, numa das missas, nesse final de semana, que a pessoa pode progredir sempre na vida espiritual, na vida também intelectual, podendo sempre se desenvolver mais, na vida conjugal, esposa, também na vida de amizade, uma pessoa amiga com outra, pode sempre aumentar mais a sua amizade. Também na vida econômica, não roubando, mas sendo honesto. E Deus abençoa muito mais as pessoas honestas. Nós conhecemos, eu conheci também, pessoas que começaram bastante pobres, podíamos dizer, ou pessoas medianas, tinha o seu capitalzinho, mas com seu trabalho, com a sua luta, com a sua oração, com a sua caridade, colaborando para o bem dos seus parentes e também para o bem da comunidade. Deus vê tudo isso e vai abençoando, e aí a pessoa vai se desenvolvendo, a empresa vai crescendo, dentro de uma honestidade maravilhosa. Mas isso depende da pessoa. Deus está ao nosso lado, Deus está junto de nós. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Então Deus também conhece até os nossos pensamentos mais ocultos, mais secretos. Então, na medida possível, vai também nos ajudando. E continuando, alguns são os sinais que ajudam a aprofundar o espírito do Jubileu 2025. A Porta Santa, que tem em Roma, eu passei pela Porta Santa, e lembra que o Jubileu é tempo de encontro pessoal com Cristo. O jubileu é um tempo que você recebe as bênçãos, as graças, as indulgências, mas é necessário você também fazer a sua parte. Não basta somente esperar tudo do alto, esperar tudo do céu. Nós recebemos tantos benefícios de Deus. O frio, por exemplo, muitos não gostam do frio,
Mas o frio faz bem, acaba com tantos vírus, acaba com tantos mosquitos que vêm retirar o nosso sangue, ou que vêm transmitir enfermidades, essas enfermidades. O frio, exatamente, e Deus nos concede o frio, a chuva, o calor, o vento para extirpar toda a poluição, levar embora essa poluição. A água que recebemos, tudo, enfim, gratuitamente. E assim quantas outras. A nossa saúde também. Aliás, muita gente se queixa que está doente, mas muitas pessoas, não estou dizendo todas, muitas pessoas também, porque na juventude abusaram da sua saúde. É noitadas, é bebedeira, é comer demais. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre o grande mal da obesidade. E 45% das nossas crianças e dos adolescentes são parrudinhos, são gorduchos. E claro, a gordura não faz bem para o fígado. E dali vem outras doenças, o fígado não trabalha direito. Enfim, então devemos ter um domínio também sobre o nosso corpo, fazer uma física. Eu procuro diariamente fazer uma física, um exercício para movimentar um pouco o corpo, movimentar o sangue. Então é necessário. Então a porta, lembra que o jubileu é tempo de encontro pessoal com Cristo. Porta da nossa salvação. Um dia entraremos pela porta do céu, se nesta vida procurarmos ser amigos de Cristo Jesus. Alguém nunca rezou, alguém nunca foi amigo de Cristo. Alguém, por exemplo, foi inimigo de todas as pessoas, ao passo que Deus disse amar a Deus e amar os seus semelhantes. E agora, quando morre, nunca vai à missa nem nada, quando morre ali, vem os parentes, alguns deles, não todos, mas vem, padre, o senhor não podia lá jogar um pouco de água benta sobre... Mas quem? Fulano, então, dá vontade de dizer, ei, aquele fulano que brigava com todo mundo, tinha ciúme de todo mundo, tinha inveja de todo mundo, nunca ajudou, nunca veio à missa, nunca participou da comunidade e tal. Agora, se ele ressuscitasse, ele correria. Não quero água benta, não quero padre aqui presente. Nunca dialogou com o padre nem nada, nunca pediu uma bênção do padre. Agora os parentes vêm lá para... bem, deixa para lá, a gente vai por caridade. Mas quando é uma pessoa dessa, eu digo, Deus. Está bem claro em São Mateus, capítulo 7, não julgueis e não sereis julgados. Deus, você que vai julgá-lo. Eu vou lá, eu faço a encomendação, faço a oração, coloco a água benta sobre a pessoa. E às vezes até eu boto bastante água benta para ver se a água benta purifica aquela, coitada daquela alma. Quanto aquela alma daquele fulano, daquela pessoa sofreu na vida, meu Deus do céu. Então, outro sinal é a cruz, que está visível em todas as nossas igrejas, nos cemitérios. Quantos artistas, cantores que usam a cruz? Quantos de nós, eu sou um que sempre uso também a cruz de Cristo no bolso e também no pescoço. Então a cruz está invisível em todas as igrejas. É o sinal do sacrifício redentor de Cristo. A âncora faz recordar que Cristo Jesus é a nossa segurança.
em meio das inseguranças da vida. A âncora que o navio coloca para trancar um pouco o navio ali, quando está ancorado. Então, é uma segurança. A pia batismal, onde começou a nossa peregrinação como discípulo de Cristo, onde recebemos a graça santificante, a graça de Deus. E, então, especialmente, rezemos agora, ontem falamos sobre o grande São João, amigo de Cristo, grande precursor de Cristo Jesus. Ele, e quantas fogueiras que fazem, lá em Rio do Sul é uma tradição, fogueira, não sei se 25, 30 metros, e assim, outras fogueiras menores. E a fogueira, dizem que teve origem lá, Santa Isabel e Zacarias, lá nas montanhas da Judeia, avisaram para os parentes, naquele tempo não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha TV, então simplesmente avisaram, quando o menino nascer, o Zacarias vai acender a fogueira, e todo mundo, então, era um sinal. Quem nasceu foi João Batista. Então, São João Batista. Aqui, São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e da qual eu não sou digno, de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência, São João, das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. São João Batista, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo. De fato, no Nordeste, nesta época das festividades de São João, é fogueira para lá, é fogueira para cá, é pipoca, é a gaita, enfim, é festança. E os nossos telespectadores, Adalgiso Brasile e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci Frederico Prudencio, Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes de Melo Costa e ainda Rômulo Bittencourt, Ronaldo Silveira e Caterine e Fernando Henrique da Silveira. A todas e todos, almejamos uma semana feliz, com as mais ricas bênçãos, saúde, paz, alegria, otimismo. Deixemos o desânimo de lado. Quanta gente triste, desanimada, por causa de situações adversas e diversas. Então, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, olha, por falar nisso, tome a vacina. Os hospitais estão superlotados e a UTI, os médicos estão muito apavorados. Padre Pedro, manda o pessoal rezar. Eu digo, todo mundo sabe, tem que rezar. Agora, tem gente que só na hora da doença de um parente, ali vão rezar. Então, a bênção da saúde, a bênção da água e a bênção igualmente de todos e cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 15 horas.